Olá pessoal, vamos começar agora o nosso oitavo vídeo aula da disciplina de processos estocásticos. No vídeo passado a gente entrou na parte de processos estocásticos em si, né, vimos os principais conceitos introdutórios, esses três primeiros, e hoje vamos continuar vendo alguns conceitos relacionados a processos estocásticos. Basicamente, nós vamos ver estacionalidade e ergodicidade, né? Estacionalidade eu dividi em três tópicos, né? Três tipos aqui de estacionalidade e ergodicidade, ok? Então, só para situar um pouco, esse é o segundo vídeo do nosso módulo 4, ok? Chamando de processo estocástico, parte 1. Tá? Parte 1B, né? É o segundo vídeo de processos estocásticos, parte 1, que é o módulo 4. O módulo 4 é processos estocásticos, parte 1. Então, o segundo vídeo dessa parte. Então, vamos aqui, a gente terminou vendo função de autocorrelação e autocovariância no vídeo passado. E aqui nós vamos ver estacionalidade, né? Então, o que é estacionalidade? Que é o principal tema dessa aula de hoje, né? O processo estocástico é dito estacionário quando suas características, basicamente isso, quando suas características estatísticas não variam com o tempo. Certo? Ou seja, um processo estacionário é que, à medida que o tempo vai percorrendo, tá? O processo estatisticamente se comporta da mesma forma. Tá? Ou seja, independentemente de quando eu começo a observar o processo, as características dele não mudam. Não tem essa questão de eu posso fazer uma translação no tempo, mudar o período de observação do processo, que ele sempre se comporta da mesma forma. Tá? Não confundir, uma coisa que é comum entre os alunos é que confundir estacionalidade com invariância. Né? Invariante é algo que não varia, que é fixo. O processo estacionário não é que ele seja constante, fixo, não é isso. Certo? Não é que você olha lá as amostras de um processo, ou a função amostra, né, como a gente viu aqui, né? A gente viu aquele exemplo de função amostra, cadê aqui? Está lá no começo. Aqui, exemplo de função amostra, né, ou essa aqui. Não é que a função amostra vai estar fixa, constante. Não, não é isso. Tá? Isso seria algo invariante, né? Estacionário significa que o comportamento estatístico não se altera. Tá? Vou dar um exemplo bem bobo, né, que eu vou mostrar na frente. A média não se altera com o tempo. Por exemplo, tá? A média tem que ser constante. Tá? Certo? Em outras palavras, a caracterização estatística do processo, né, no instante t e t mais tal precisa ser a mesma. Ou seja, as estatísticas dele, que a gente vai ver, não podem depender do tempo, tá? Que a gente começa a observar. Okay? Aqui está um exemplo, o que seria um processo estacionário e não estacionário. Isso aqui é um processo claramente não estacionário. Você vê que a média está mudando. Ó, aqui, ó, né, a média baixou demais aqui. Então a gente poderia concluir que essa média mudou com o tempo. Então, esse é um processo não estacionário. Já esse aqui tem cara de um processo estacionário mesmo. Só cara, certo? Assim, claro, olhando, a gente não... Eu vou definir matematicamente o que é um processo estacionário, certo? Agora na sequência. E a definição é matemática. Não dá só para olhar para um gráfico e dizer se ele é estacionário ou não, certo? Quer dizer, dá para olhar para esse de baixo e dizer que é não estacionário. O de baixo dá para a gente olhar e dizer, não, esse aqui é não estacionário, porque a média claramente está diminuindo. Esse de cima não dá para olhar e dizer ele é estacionário, tá? Ele só tem um jeitão de estacionário, de cima, certo? Mas não daria para comprovar, tem que ter a definição matemática, comprovar. Mas ele tem um jeitão de estacionário, esse de cima, tá? De fato, eu peguei de um lugar que diz que é estacionário. Por que ele tem jeitão de estacionário? Primeiro porque a média você vê que ela está aproximadamente constante aqui, a variância também está aproximadamente constante, já não está mudando muito a variação, tá? Então é um exemplo de um processo, de uma amostra de um processo estacionário. Bom, agora, falando da definição matemática, existem duas definições matemáticas bem conhecidas, né? Agora tem uma terceira, mas as duas mais conhecidas são essas duas, né? Um processo estacionário no sentido restrito e no sentido amplo. Tá? Vamos começar pelo estacionário no sentido restrito, tá? Que é o que a gente vai usar menos. Tá? O que é também chamado de estritamente estacionário. Tá? O que é um processo estacionário no sentido restrito? É o seguinte, se você pega, você fixou aqui n instâncias de tempo, tá? T1, T2 até Tn, então eu vou ter n variáveis aleatórias, correto? Tá aqui as n variáveis aleatórias, x, T1, x2 até xtn, tá? Então,
Essa FDP conjunta, que a gente viu no vídeo passado, né, que caracteriza até a ordem N, né? Se a gente conhecer essa FDP conjunta, ele está caracterizado até a ordem N. Essa FDP conjunta aqui não pode variar se eu faço uma translação no tempo de tal. Então eu aumentei o tempo de T1 para T mais tal, T2 T mais tal, e o Tn Tn mais tal. Se eu fizer isso, tá? Pegar todos os instantes de tempo e aumentar de tal, ou seja, estou fazendo translação dos instantes de tempo de tal, e a FDP não mudar, certo? Então ele é estacionário sítio restrito, tá? Ok? Ou seja, a minha função de densidade de probabilidade, que é o que caracteriza, conjunta, né? FDP conjunta, que é o que caracteriza o processo, por isso é FDA ou FMP também, né? Função máxima probabilidade, a função de densidade acumulada, distribuição acumulada. Poderia ser também, mas a gente costuma usar FDP. Tá? Então, esse FDP conjunto é o que caracteriza o processo, ele não dá, se eu deslocar de tal todos os instantes de tempo, o processo não muda, tá? A FDP conjunta continua mesmo, tá? Isso tem que ser válido para todo N. Aí que vem uma coisa como é função restrito, né? O fortemente estacionário nesse fato. Isso tem que ser válido para todo N. Qualquer N isso tem que ser válido genericamente, um N genérico. E para todo tal. E na verdade, não botei, mas para todo T1, T2 e Tn também. Então tem que ser válido para todo N, para todo tal, e todo T1, T2 e Tn. Tá? Certo? Então, genericamente falando, eu escolho qualquer N, qualquer tal e qualquer T1, T2 e Tn. Tá? Genéricos. Certo? Ok? Então, se isso acontecer, ele é dito estacionário no sentido restrito. Tá? Mas assim, a gente é muito comum estudar esse conceito de estacionalidade no sentido restrito, entender esse conceito de estacionário no sentido restrito, mas é um conceito muito forte. Tá? É um conceito muito forte porque é difícil na prática, às vezes, você chegar nessa condição. Tá? Você tem que conhecer essas FDP conjuntas, certo? E essa condição tem vale para todo N. Né? É entendendo infinito, né? Ou seja, nem sempre é fácil você chegar nisso aqui. Só quando. Primeiro, isso aqui a gente só consegue observar se for um processo. Lembra que eu dei alguns exemplos de processo na aula passada? Deixa eu voltar aqui. Alguns processos. Por exemplo, esse aqui, esses dois aqui, né? Ele tem uma expressão teórica para ele. Beleza. Show. Alguns desses, mas alguns não. Alguns são processos que são definidos a partir de observações práticas, né? Como a temperatura, como a WGN, imagem, voz. Então, esses processos aqui, então você nem consegue estimar a FDP conjunta para qualquer valor de N. Você nem consegue, entendeu? Esses aqui sim, talvez é possível. Certo? É possível você obter aquelas expressões estatísticas, tá? Então, essa definição de FDP conjunta, às vezes é muito difícil na prática você testar se ele é estacionário, essa condição de estacionalidade no sentido restrito, desculpa. Essa condição de estacionalidade no sentido restrito, ela é difícil de você obter muitas vezes na prática, mesmo que você tem que ter uma expressão teórica para ela, senão é muito difícil verificar, saber se isso aqui é verificado. E mesmo para os processos que têm uma expressão teórica, ainda assim, às vezes é complicado de você comprovar isso. Tá? Então, em resultado, o que eu quero dizer é que esse conceito é um conceito muito, muito forte, muito difícil de ser verificado. Tá? Na prática, não que ele seja inútil, não é, mas ele é muito forte de você verificar. É difícil, às vezes, de verificar. Ou impossível, se for um processo prático. Né? Então, a gente tem outra definição de estacionalidade que é mais fraca, que é mais fácil verificada, que a gente chama de processo estacionário no sentido amplo, ou fracamente estacionário. Esse aqui também é chamado de fortemente estacionário. Tá? E esse é fracamente estacionário. Tá? E estacionário no sentido amplo, né? Esse é no sentido restrito, ou seja, uma coisa mais restrita, mais difícil. E esse é um estacionário no sentido amplo. Então, que é o que a gente vai mais trabalhar, processos estacionários no sentido amplo. Então, o que é um processo estacionário no sentido amplo? Ele tem que obedecer essas duas condições aqui, ó. São bem simples, bem mais simples, vocês vão ver, né? Bem mais simples mesmo. Tá? A primeira, a média não varia com o tempo. Tá? Tá aqui a primeira condição. Ó. A média do processo não pode variar com o tempo. Como nesse exemplo que eu dei aqui, né? Ó, essa média. Tudo bem que isso é só uma amostra, né? Mas claramente está variando com o tempo, mesmo sendo só uma amostra. Né? E esse aqui está constante. Tá? Então, o primeiro é esse. A média não pode variar com o tempo. E a segunda condição é a função de autocorrelação depende apenas das diferenças de T1 menos T2. Certo? Ou melhor, se você expressar a função de autocorrelação, como eu mencionei, eu devia até ter colocado de outro jeito, mas se você expressa a função de autocorrelação Rx, vou botar maior aqui,
você expressa, em vez de T1 e T2, você botar T e T mais tal, tá tal aqui, certo? T mais tal, certo? O tal, no caso, seria T1 menos T2, né? O T1 é o T, no caso, T1 é o T, e o tal é T1 menos T2, né? Então, se você expressar ele dessa forma, então o Rx tem que depender só de tal. Por isso que eu prefiro expressar uma função de autocorrelação em termos de T e T mais tal do que T1 e T2, porque fica explícito que o tal é a diferença do tempo, né? Então, ele depende só da diferença de tempo, tá? Ou seja, é melhor olhar para essa equação aqui, eu acho, do que essa de cima, tá? Então, fica explícito que ele depende da diferença dos dois instantes de observação, tá? E não depende exatamente de quando é o primeiro ponto de observação, só dessa diferença. É como se fosse assim, ó. Deixa eu pegar aqui um processo. É como se fosse assim. Eu vou olhar aqui esse processo em 2 instantes de tempo, ó. Certo? Eu vou olhar a autocorrelação entre o instante 0, aqui no instante 0, e o instante 100, por exemplo. Uma correlação aqui. A autocorrelação entre 2 instantes tem que ser a mesma se eu pegar agora no 400 e 500. Tem que ser a mesma. Do 400 para o 500 tem que ser a mesma do 0 para o 100. Do 800 para o 900 também tem que ser a mesma. Qualquer 2 instantes de tempo separados por uma distância de 100 pontos tem que ter a mesma autocorrelação. E o mesmo valeria se fosse 50, por exemplo. Aqui, ó, 50, 0 a 50, 400, 450, 800, 850. Qualquer 2 pontos separados por 50, a amostra tem que ter a mesma autocorrelação. Tá? Então, a autocorrelação ela depende da diferença dos instantes de tempo. Não depende do primeiro, digamos assim, onde eu estou começando. Tá? Claro que ela depende da diferença. Ela tem que depender da diferença, porque, logicamente, um processo, quando eu estou muito próximo aqui, se ele não dependesse nem da diferença, não daria certo. Porque se eu tenho um processo muito próximo aqui, ó, se essa diferença fosse 1, por exemplo, 1, instante 0 e instante 1 aqui, opa. Lógico que eles vão estar correlacionados, né? Quando esse tal é muito pequeno, necessariamente os processos estão correlacionados. Se eu botar esse tal muito pequeno aqui, aí sim, eles provavelmente vão estar correlacionados, né? Provavelmente. Não com certeza, mas com alta probabilidade. Tá? Então, somente se for contínuo. Se for discreto no tempo, na verdade, isso que eu falei nem é verdade, mas se for contínuo no tempo, se for para 2 instantes, tempo muito próximo, tá muito pequeno, eles vão, se for contínuo, ele vai estar com certeza uma alta correlação. Tá? Então, a ideia básica é a função de autocorrelação não depende do instante inicial que eu estou pegando, depende só da diferença entre eles. Tá? Se essas duas condições ocorrerem, tá? O processo é dito estacionário no sentido restrito. Tá? Veja que isso é muito mais fácil de verificar do que isso aqui. Tá? Por quê? Porque média é uma coisa que eu posso estimar. Eu estou falando aqui de média estatística, mas a gente pode estimar através da média amostral. Né? E a autocorrelação também, a gente viu que existe a autocorrelação amostral também, que a gente pode estimar a partir dos dados. Né? Então, essas duas condições, a gente pode tentar verificar elas, mesmo para processos que não tem uma expressão teórica fechada. Né? Voltando àqueles exemplos lá, né? Alguns exemplos que eu dei têm uma expressão fechada e outros são processos que a gente só observa eles, como mudar a temperatura, por exemplo, imagem, voz. Então, esses processos aí, a gente pode verificar se eles são estacionários no sentido fraco, que a gente pode estimar a média, né? A média amostral, e pode estimar a autocorrelação amostral. Então, a gente pode estimar essas duas, tanto a autocorrelação como a média, e a gente pode verificar se eles são estacionários no sentido amplo. Tá? Então, é muito mais fácil de verificar. E mesmo se for uma expressão teórica fechada, né, como aquele caso lá do cosseno com uma amplitude aleatória, é muito mais fácil verificar isso do que isso. Tá? Então, acaba que esse processo estacionário no sentido amplo é muito mais usado, esse conceito, na prática. Tá? A gente usa a sigla também, eu vou usar, que é uma sigla muito conhecida, é WSS, que é Wide Sense Stationary, que é a sigla para estacionário no sentido amplo. Então, quando vocês virem esse WSS, quer dizer estacionário no sentido amplo. Tá? Se um processo é estacionário no sentido estrito, ele é estacionário no sentido amplo, porém a recíproca não é verdadeira, né? Tá aqui. Então, se isso aqui é verificado, é fácil verificar isso. Eu acho que tem uma questão assim, se não me engano, na lista. Não tenho certeza se eu coloquei ou não estou lembrado. Mas se é estacionário no sentido restrito, ele é estacionário no sentido amplo. É uma propriedade mais fraca. Tá?
Já ao contrário, não necessariamente se ele é estacionário no sentido amplo, ele é estacionário no sentido restrito, tá? Ok? Então é um conceito mais forte esse, mais restrito, como o nome está dizendo, né? Tem aqui um finalzinho, vou colocar adiantar aqui. Ó, tá aqui, ó. Olha só para esses dois aqui, ó, estacionários, esquece se é igual por enquanto. Dentro dos processos eu tenho os estacionários no sentido amplo e os estacionários no sentido restrito. Então, se eu sou estacionário no sentido estrito, eu sou estacionário no sentido amplo. Mas não necessariamente, se eu sou estacionário no sentido amplo, não necessariamente eu sou estacionário no sentido estrito. Ok? Ok. Vamos lá. Droga. Então, beleza. Então vamos dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo de um exemplo teórico, né? De um processo que tem uma expressão teórica fechada. Né? Eu até mencionei esse exemplo aqui, é conhecidíssimo, disse que a gente ia trabalhar ele mais tarde, no vídeo seguinte, tá aqui ele. É muito conhecido, é um cosseno onde a fase inicial da onda é aleatória, né? A gente muito usado em transmissões sem fio, onde você não sabe o tempo de propagação de transmissão de receptor, então o sinal que chega lá, você não sabe, ele vai lá propagando, você não sabe o tempo de propagação, então você não sabe a fase inicial. Então vamos verificar se esse processo é estacionário no sentido restrito. Sentido amplo, desculpa, sentido amplo. Do restrito seria muito difícil. Sentido amplo é mais fácil. Então vamos calcular a média disso aqui, ó. Tá aqui a média. Tá. Eu vou calcular essa esperança aqui, tá? Tá aqui essa esperança, tá? Certo? Aí eu joguei na definição de esperança, né? Que é a integral multiplicando pela função densidade de probabilidade. Certo? Ó, só fiz pegar esse rezinho aqui, tá? Em seguida, eu só fiz substituir a função densidade de probabilidade, ó, esse θ é uma variável aleatória uniformemente distribuída entre 0 e 2π. Tá? Por isso que essa integral está entre 0 e 2π aqui. Tá? Então, ele é uma constante que vale 1 sobre 2π. Né? Se é entre 0 e 2π, a amplitude tem que ser 1 sobre 2π, para quando multiplicar dá 1 a área. Né? Isso é uma variável aleatória uniforme, é sempre assim. Né? É 1 sobre b menos a, né, FDP. No caso, b é 2π e a é 0. Então, está aqui. Essa integral aqui também é uma integral conhecida da zero, a integral do cosseno da zero, integral conhecida, né? Pode fazer aí, no caso vai dar um seno de 2π menos seno de zero, que dá seno de 2π igual a seno de zero. Enfim, é igual, vai dar zero. Então, ó, a média é zero, ou seja, já verificou essa primeira propriedade, que não depende do tempo, a média. Certo? Do zero é uma constante, não depende do tempo. Agora vamos para a função de autocorrelação. Vou pegar vou copiar aqui. Vou pegar aqui. Aqui o processo, ó. Na autocorrelação eu peguei, ó, A no instante T1 e no instante T2. Ele ficou ao quadrado, botei o ao quadrado para fora, né? Porque é uma constante, posso tirar do operador esperança. E aí, aqui, ó, eu tinha mencionado para vocês no vídeo passado, né? Eu usei tá aqui, ó. Eu usei essa relação aqui. No vídeo passado eu falei disso, mas foi bem chutado, né? Agora que a gente está vendo estacionalidade, vamos com mais calma. Então, ó, esse 1 meio aqui veio para cá, ficou A2 ao quadrado. Aí ficou o cosseno da diferença mais o cosseno da soma. Ok? Aí, agora, deixa eu copiar também aqui. Esse primeiro terminho aqui, ó, ele não depende o que é aleatório aqui é o θ, né? Vamos lembrar. O θ é aleatório. Então, esse primeiro terminho aqui não depende do θ. Então, ele não é aleatório. Então, eu posso ignorar o operador esperança. Ó. Tá? Posso só tirar o operador esperança nesse primeiro termo aqui. Porque ele não é aleatório. Tá? O segundo termo, sim. O segundo termo, esse aqui é aleatório porque tem o θ. Tá? Então, o segundo termo aqui, ó. Uma coisa, ele vai colocar a definição de esperança. Aí ele já colocou aqui a FDP do θ, que é 1 sobre 2π, de 0 a 2π. Ele já colocou aqui direto. 1 sobre 2π de 0 a 2π. Tá? A mesma coisa que vai dar zero também, é um integral, um cosseno. Vai dar um integral fácil também de fazer. Vocês verifiquem aí, vai dar também zero, é facinho, tá? Então,
isso aqui vai dar zero e isso aqui vai dar só tirar a esperança. Vai ficar A ao quadrado vezes esse cosseno de WC vezes a diferença. Aqui, ó. Ou seja, ele depende só da diferença de T1 menos T2. Tá aqui, ó. Ou seja, é um processo que verifica também essa propriedade aqui, ó. A de cima e a de baixo. Ou seja, ele é um processo estacionário no sentido amplo. Tá? Então demonstramos que esse é um processo estacionário no sentido amplo. Bom, esse é um exemplo clássico, tá, pessoal? Beleza? Um processo, agora, esse exemplo é mais intuitivo, não é matemático, tá? E agora, esse é um exemplo de um processo que tem uma expressão teórica para ele, né? E agora vamos para um exemplo de um processo que não tem uma expressão teórica, tá? Mas que intuitivamente dá para imaginar que ele seja estacionário, tá? Para demonstrar mesmo que ele seja estacionário, eu teria que fazer medições, né? Então, vamos lá. Um processo aleatório representa a temperatura de uma cidade. É um exemplo de processo estocástico não estacionário. Pois as estatísticas da temperatura, por exemplo, a média depende da hora do dia. Então, vamos supor que todo dia, quando der, sei lá, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, eu meço a temperatura certa. Tenho 24 medições, certo? Faço isso durante vários dias, né? Isso é um processo não estacionário, porque, logicamente, toda vez que eu medir, por exemplo, meio-dia, vai dar a média vai dar diferente de meia-noite. Né? Então, é um processo não estacionário. Tá? Beleza? Por outro lado, um processo estocástico representando um ruído branco é um processo estacionário, porque esses estatísticos não se alteram com o tempo. Né? Ruído branco, eu falei, qualquer ruído de medida. Por exemplo, se um circuito elétrico você vai medir ali uma tensão corrente, ou no microfone, ou numa antena. Se você estiver ali medindo só o ruído branco, aquele ruído térmico, né? Esse ruído, ele não vai, normalmente não se altera com o tempo. Se você mude ali alguma coisa no seu circuito e tal, mas normalmente não se altera com o tempo. Então, essas estatísticas seriam estacionárias. Tá? Beleza? A questão da temperatura, você poderia continuar. Então, como eu falei, isso aqui é um processo estacionário, dou um exemplo de um estacionário e não estacionário, processos práticos, né, que a gente observa, mas para demonstrar, isso aqui é uma leitura intuitiva, né? Para a gente demonstrar mesmo, teria que fazer as medições e ver se aquelas duas condições são verificadas. Mas no caso seria a média amostral e a autocorrelação amostral. Tá? No caso da temperatura, se você fixasse a hora do dia, talvez fosse um processo estacionário. Todo dia, na mesma hora, eu medisse, talvez fosse um processo estacionário. Isso se você não pegar muitos meses, assim, né? Claro, se você for num lugar que tem as estações do ano bem definidas, logicamente, dezembro não vai ter a mesma temperatura de julho, né? Aqui no Ceará não muda tanto, assim, muda um pouco, né? Talvez se eu medisse todo dia, meio-dia, sei lá, outubro e novembro, por exemplo, talvez desse parecido ali. A temperatura não muda tanto, assim, por exemplo, outubro, novembro. Dezembro já esquenta um pouquinho mais, né? Enfim, eu poderia ter um processo estacionário se a temperatura não variar muito ao longo dos dias. Tá? Aqui um exemplo, né? Esse gráfico é bacana, ó, por exemplo. Aqui um exemplo de uma amostra, de um processo que tem cara de ser estacionário na média, média constante, e na variância. A variância não está mudando muito aqui, ele está oscilando mais ou menos a mesma quantidade. Então, esse aqui provavelmente seria estacionário no sentido amplo. Tá? Esse aqui, ó, claramente dá para ver que a média está mudando. Então, ele seria não estacionário, que a média está mudando. Mas a variância está aproximadamente constante. Ó, a variância não está mudando muito, não. E esse aqui, a média está aproximadamente constante, mas você vê que ele está começando a oscilar menos com o tempo. Então, a variância seria não estacionária. Então, esses dois seriam não estacionários, mas por motivos distintos. Um por causa da média, o verde, e esse azul por causa da variância. Algumas propriedades, eu não vou demonstrar essas propriedades, elas são bem simples, tá, pessoal? Eu não vou demonstrar, certo? Mas elas são bem simples. Tem no material, dê uma olhada no material, tá? Bem simples mesmo, não tem nada demais aqui, tá? Aqui primeiro a autocorrelação é sempre de um processo estacionário, certo? Então é legal também o processo estacionário porque agora a autocorrelação não é mais um gráfico 3D, agora é só um gráfico normal, assim, ó, X e Y mesmo. Lembra que a gente viu aqui, ó, se ele for não estacionário, a gente tem que fazer um gráfico 3D, T1 e T2. Agora não, agora ele sendo estacionário, basta botar em função de tal. Tá?
Então o processo oscilatório, ele é sempre simétrico, ele sempre tem essa cara aqui, tá? É bem facinho de ver, é só eu vim aqui, ó. Deixa eu pegar essa definição aqui, fazer para cá. Falei que não ia demonstrar, mas é tão facinho. Ó, tá aqui, ó. Se eu pegar o R de x menos tal, ó. O R de menos tal. Fundo é isso aqui, ó. R de menos tal. Certo? Mas, como esse processo ele não depende do tempo inicial, eu posso mudar esse índice estacionário, né? Eu posso mudar esse tempo inicial aqui, ó. Eu posso translatar no tempo quanto eu quiser. Então, eu vou translatar de tal. Isso aqui, ó. Então, esse tempo inicial, o primeiro tempo vai aumentar para tal e o segundo vai aumentar de tal também, ó. E eu aumentei de tal aqui e tal aqui. Não é isso, eu translatar no tempo, os dois instantes de tempo, não muda. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é o R de... Isso aqui é o Rx de tal. Ai, droga. Isso aqui é o Rx de tal. Então, ele é sempre simétrico. A correlação de um processo racional é sempre assim, simétrico. Tá? Aí, por que isso aqui é R de tal? Porque, enfim, na verdade é trocado, né? Isso aqui, ó, se eu fosse ser bem aos poucos mesmo, isso aqui é igual a isso também, ó. É um produto, né? Então aqui vai ser x de t mais tal vezes x de t. É só mudar a ordem, x de t vezes x de t mais tal. Então tranquilo, né? Isso aqui eu já tinha mencionado, essa propriedade 2, né? Quando o tempo, o tal é zero, né? Quando o tal é zero, o r de zero, né? Zero, eu fico assim, R de t vezes R de t. Que a gente já mencionou que isso é igual a ficaria a esperança do x de t ao quadrado. Se for baseado na. Se fosse a autocovariância, seria o R de zero seria a variância. Já comentei isso, né? Então esse pontinho bem aqui, ó, é ou o valor quadrático médio, se for a função de autocorrelação, ou a variância, se for a função de autocovariância. Essa terceira propriedade está dizendo o seguinte, ó. Se x de t é igual a x de t mais n para todo n inteiro, ou seja, periódico, se é um sinal periódico, né? Se a função amostra é periódica, né? Isso aqui é a definição, vocês estão em base de uma função periódica, né? Ou seja, de a cada tzão ele se repete, né? Então, ele está querendo dizer que a função de autocorrelação também vai ser periódica. Tá? Certo? Eu não vou demonstrar isso, mas é bem facinho também, pessoal. É bem facinho mesmo de demonstrar isso, tá? Então, se as funções amorfas são periódicas, a autocorrelação vai ser periódica também. E por fim, outra demonstração também que é bem simples, tem na apostila, numa das duas apostilas que eu estou usando como bibliografia básica, né? A autocorrelação começa aqui, ó, no valor quadrático médio ou na variância se for autocovariância, né? Bom, e esse é o valor máximo, né? Daqui ele só decai, ou se for como o caso desse aqui, ó, que é periódico, ele pode decair e voltar, ó. Como nesse caso aqui, ó, a função de correlação cosseno, certo? Esse sinal é periódico, ó. Esse é um exemplo, esse sinal é periódico e a autocorrelação deu periódica também, ó. Oi, droga. A correlação deu periódica. Então, essa função de autocorrelação aqui, ela voltaria ao seu valor máximo. Mas o valor máximo é o valor quadrático médio, ou a variância, se for autocovariante. Tá? Então, normalmente a função de correlação tem ou essa cara aqui, que é o que? Ele começa no seu ponto máximo e decai, certo? Normalmente ele tem essa cara aqui. Na maioria dos casos, a função de correlação tem essa cara aqui, certo? Como está mostrando aqui. Ela começa no valor máximo, o valor quadrático médio, ou na variância, se for baseado se for autocovariância, ou em 1, se for a autocovariância normalizada, né? Certo? Baseado no coeficiente de correlação. Então, sempre tem essa cara aqui. Ele começa no máximo e vai decaindo. Normalmente ele tem essa cara. A não ser que só seja periódico, aí sim, aí ele volta aqui, ó. Por exemplo, naquele exemplo ali, ele é um cosseno, então ele fica indo e voltando. Mas ele nunca passa do valor máximo, que é esse aqui, para estar igual a zero. Então, mas como eu falei, isso aqui é possível encontrar mais, com essa cara aqui. Ele começa e vai decaindo. Mais fácil de achar isso aqui. Alguma observação prática também vale a pena falar, que é o seguinte. Se você fosse ser bem rigoroso com
essa definição de estacionalidade, na prática, nenhum processo seria estacionário. Por quê? Porque ele tem duração finita. Né? Essa definição aqui, ó, o processo estacionário precisaria iniciar em ter igual a menos infinito e durar para sempre. Tem menos infinito a mais infinito. Né? Essa definição aqui, a média não depende do tempo, por exemplo, né? A autocorrelação depende do tempo, significa que o processo tem que durar para sempre. Porque se o processo, uma hora se acabar, a média vira zero. Né? É como a gente fala, uma hora todo equipamento vai ser desligado. Né? Então, se for um processo prático, ele vai ter um começo de observação e um final de observação. E quando terminar essa observação, a média vai ser nula, a autocorrelação vai ser nula, vai ser tudo nulo. Né? Então, um processo na prática, ele nunca seria realmente estacionário, porque ele tem duração finita, e o processo estacionário precisa ter duração infinita. Tá? Então, se você fosse realmente levar a sério aquela definição de estacionalidade, mesmo no sentido amplo, nenhum processo prático ele iria obedecer ela, porque ele tem duração finita. Só que o que acontece? Acaba que, quando a gente vai para a prática, a gente considera esse conceito de estacionalidade dentro do intervalo de tempo. Tá? Então, a gente pode dizer, dentro desse intervalo de tempo que eu observei, ele é estacionário. Tá? Eu liguei o equipamento, medição de temperatura, eu comecei a medir e terminei a medir num certo tempo. Medição de uma corrente elétrica, a WG do ruído. Então eu comecei a medir uma voz, né? Eu medi uma voz de uma pessoa. Obviamente ela tem um começo e um fim, a voz da pessoa, né? Então, para saber se é estacionário ou não, eu considero estacionário só dentro daquele período ali. Tá? Então, a gente, quando vai para exemplos básicos, a gente considera a estacionalidade ou não dentro de um certo período de observação. Né? Que se fosse levar a sério aquela definição, teria que ser infinito. Tá? Certo? E ainda tem uma coisa mais interessante ainda, que é o seguinte. Por exemplo, a voz humana. A voz humana é um processo não estacionário. Tá? Por quê? Porque muda o que a gente está falando. Eu não estou falando a mesma coisa que sempre. Se eu fizesse... tudo bem, isso aqui seria estacionário. Certo? Mas eu não estou falando... Eu estou falando diferentes palavras, diferentes tonalidades. Certo? Então, muda. A gente vai ver que essa questão de estacionalidade e função de correlação tem muito a ver com o negócio chamado densidade espectral de potência, que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá? Mas, só adiantando só um pouquinho, quando eu falo aqui, as componentes espectrais de frequência que eu estou falando estão mudando. Não estou falando a mesma coisa. Então, a voz humana é altamente não estacionária. Certo? Tentando, se eu pegar um período de observação bem pequenininho, eu posso considerar que ela é estacionária. Então, isso que eu falei anteriormente, de pegar um intervalo de observação e considerar que ele é estacionário dentro de um intervalo de observação, vale tanto para essa razão de que uma hora eu tenho que ligar e desligar, parar e começar e parar a minha observação. A observação tem início e um fim, certo? Mas vale também, mesmo se dentro desse período de observação ele for não estacionário, está aqui a minha voz, que eu observei, ele tem um começo e um fim, minha voz. Mas eu observei desse período de observação, ela é não estacionária. Tá? Mesmo assim, eu posso de repente observar um período de observação bem pequenininho, e dentro desse período de observação pequenininho, ela pode ser estacionária, que é o que acontece com a voz humana. Se você observar trechos de voz muito pequenos, você pode considerar que a voz é estacionária. Tá? Eu não sei exatamente quanto, mas acho que da casa de poucos milissegundos, eu acho, que já é suficiente. Tá? Eu acho que a casa de poucos milissegundos já é suficiente. 20 milissegundos, não sei, mas eu posso estar falando besteira, mas eu acho que na casa de poucos milissegundos, dezenas de milissegundos, a voz humana já se torna estacionária. Porque não deu tempo de eu mudar a palavra que eu estou falando, a letra que eu estou falando, entendeu? Enfim, é mais ou menos isso. Tá? A gente chama isso de processo estacionário por partes. Em inglês é piecewise stationary, ou seja, cada partezinha eu posso considerar que é estacionário. Ok? Ainda tem, por final, outra forma de definir um processo estacionário. Essa aqui a gente vai usar bem menos, tá? Eu vou falar aqui mais a título de curiosidade. Eu não sei se vai ter algum exemplo sobre alguma questão sobre isso. Mas aqueles dois, principalmente o estrito e o forte, ou o estrito e o amplo, principalmente o amplo, a gente vai mais utilizar. Mas o pessoal ainda tem uma definição que é o seguinte: eu posso dizer que um processo é estacionário até a primeira ordem se isso aqui ocorrer. Ó. Ou seja, eu pego um FDP do processo em algum instante T e ele não muda com o tempo. Ou seja, eu fixei um instante de tempo, a FDP ali é igual, não muda, a FDP não muda com o tempo. À medida que eu vou observando a FDP das variáveis aleatórias, com o tempo não muda. Tá? Ele seria estacionário de segunda ordem se, além disso ocorrer, que eu falei, ele seria de primeira ordem,
Isso ocorre também com a FDP conjunta para dois instantes de tempo. Então, se eu fixo dois instantes de tempo, a FDP conjunta deles é invariante quando eu acrescento tal nos tempos. E assim vai. Ele seria estacionário de enésima ordem se eu pegar N amostras no tempo, pegar a FDP, aqui está a FDA, né? Como eu falei, pode ser FDP ou FDA, tá? Se eu pegar a FDP ou FDAPA conjunta, nesses N instantes de tempo, tá? E ela é invariante a uma translação de tal, de tempo tal. Você pega esse FDA aqui, né, no instante T1 até TI, depois no instante T1 mais tal, T2 mais tal, até TI mais tal, e ela não muda. Tá? Professor, mas essa definição aqui é a mesma de estacionário no sentido restrito, não é não? Não, é parecido. No estacionário restrito, isso tem que valer para qualquer N. Certo? Tem que valer para todos os N's, tá? Se é a mesma definição, só que para o sentido restrito, tem que valer para todos os N's. Tá? Se vale só até N igual a 3, por exemplo, aí ele é estacionário até a terceira ordem. Certo? Se vale só até N igual a 2, ele é estacionário até a segunda ordem. E assim vai. Certo? Para ser estacionário no sentido restrito, ele tem que ser estacionário até a enésima ordem com N tendendo a infinito. Tá? Para um N qualquer. Bom, é só uma definição aí que é interessante também, mas a gente vai usar, é menos conhecida essa definição. A gente vai usar mesmo, é do sentido amplo. Certo? Bom, passando agora para um outro conceito, que é o conceito de cicloestacionalidade. Tá? O processo é dito cicloestacionário se ele não for estacionário, porém, ou seja, o processo estacionário é aquele que sentido amplo, né? Vamos para o sentido amplo. A média e a autocorrelação não depende do tempo, pode do pau, né? Mas não depende do tempo. O processo cicloestacionário é quando essas propriedades elas dependem do tempo, mas são periódicas com o tempo, né? Ou, como eu escrevi aqui, as propriedades estatísticas variam ciclicamente com o tempo. Né? Como eu mencionei ali, por exemplo, no caso da temperatura aqui, né, ao longo do dia, né, uma temperatura ao longo do dia, ela varia. Se eu medir meia-noite, meio-dia, uma hora, ela vai variando, né? Mas se você não pegar assim, um período de observação muito longo, supor que ao longo das semanas o tempo não está mudando muito, supondo assim, você pode considerar que isso é um processo cicloestacionário, porque a cada dia que passa, quando chega ali meio-dia, aí o processo seria o mesmo, entendeu? Então, ele é estacionário, a média dele vai variar, de noite é mais baixa, meio-dia é mais alto, mas é uma variação cíclica, no dia seguinte volta para o mesmo ponto, entendeu? Então seria um exemplo de um processo cicloestacionário. Se você não supor que, claro, que está ficando mais frio com o tempo, enfim, certo? Ou seja, eu posso supor que um processo cicloestacionário são vários processos estacionários intercalados, né? No exemplo da temperatura, né, seriam 24 processos intercalados, né, estacionários intercalados. Né? Outro exemplo aqui, semelhante à temperatura também, né? Aqui seria um exemplo de eu medir a temperatura não uma hora, mas ao longo de vários dias, certo? Durante um ano todo, por exemplo, né? Durante vários anos, né? Então, a temperatura vai variar ao longo do ano, né? Por exemplo, em julho é diferente de dezembro, né? Aqui no hemisfério sul, o julho é mais frio que dezembro. Aqui em Fortaleza, no Ceará, em Sobral, nem tanto, né? Mas é um pouquinho menos quente. Julho é um pouquinho menos quente que dezembro, né? Tá? Mas se eu pegar ao longo de vários anos, por exemplo, todo 20 de dezembro, né, eu posso supor que tem as mesmas estatísticas ao longo de vários anos. Né? Então, se eu pegar só o dia 20 de dezembro, então é razoável supor que desse dia 20 de dezembro esse processo seria estocástico. Né? Ou seja, esse processo de ao longo de vários anos medir no mesmo horário, né, uma vez por dia, ao longo de vários anos, ele é um processo cicloestacionário, porque eu posso ver como se fosse 365 processos estacionários intercalados, certo? Assumindo um novo valor uma vez por ano. Então, as estatísticas mudam ao longo do ano, então não é estacionário, porém elas mudam de forma cíclica, depois elas voltam para o mesmo ponto. Então são processos intercalados. Assim, tá? Agora, a definição matemática de um processo estacionário, cicloestacionário no sentido amplo, né, seria isso. Ó. A média, ela depende do tempo, mas ela é periódica, tá? Com período T0. E a autocorrelação, ela tem que depender do tal sempre, né?
Mas ela depende do T, mas ela é periódico em T, não em tal, em T, certo? Tá? Então, ele é periódico em T, né? Nesse exemplo aqui, o período seria um ano, nesse meu exemplo aqui. 365 dias. Nesse outro exemplo aqui, da hora, né, medir várias horas, né, durante alguns dias, medir a cada hora, o período seria 24 horas, né? Ou 24 amostras, né? Então é isso, a média e a autocorrelação depende do tempo, mas são periódicos com o tempo, tá? E aí, por que está falando isso? Porque, bom, a gente vai ver ao longo do curso que o processo ciclo estacionário tem algumas vantagens em relação aos não estacionários, né? Algumas coisas do ciclo estacionário, ele meio que se comporta como se fosse um estacionário, tá? Então, ele tem algumas vantagens em relação aos não estacionários, né? E é sempre possível obter processos estacionários a partir de ciclos estacionários. Por exemplo, se eu pegar, né, eles são processos intercalares, então eu posso obter vários processos estacionários, vários processos estacionários a partir de ciclos estacionários. Se for mostrando, né, com um certo período, eu consigo sempre obter processos estacionários a partir de ciclos estacionários. Certo? Vou dar um exemplo, eu já dei 2 exemplos de processos práticos, né, de medições, né, de observações, né. Agora eu vou dar um exemplo de um processo teórico, tá? É um exemplo também bastante comum na área de telecomunicações, né? Isso aqui é um sinal modulado linearmente, que a gente chama, um sinal digital linearmente modulado, né? O que seria isso aqui? Seria o símbolo de informação. Por exemplo, pode ser bit de informação, 0 ou 1, mais ou menos 1, certo? Por exemplo, pode ser mais ou menos 1, vamos supor, certo? E esse P de T é chamado pulso de formatação, quando você vai transmitir, seja sem fio, ou seja cabeado, fibra ótica, enfim, tem sempre uma forma de onda. Esse P é a forma de onda, tá? E esse T0 é o período, não botei aqui, mas é o período, e X o sinal a ser transmitido. Então, ele tem isso aqui, ó, porque logicamente cada símbolo eu vou deslocando no tempo minha forma de onda, né? Eu transmito um símbolo que tem duração T0 é a duração desse pulso, tá? Então, esse T0, aí depois eu desloco um tempo, transmito outro, então eu vou transmitindo um por um. Podia ter botado aqui um gráficozinho. Tem uma figurinha aqui, tá aqui, ó, essa figurinha aqui. Seria aqui, no caso, esse pulso aqui seria um cosseno, nesse caso, e esse AK seria 0,1. Ó, transmite 0, aí transmite 1, aí transmite 0. Então, esse pulso, que é o que seria no caso, esse P de T, nesse exemplo aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5 períodos de um cosseno, né? Tá? Então, você vai deslocando, né? Aqui eu desloquei, tá vendo? O P de T está deslocado aqui. Então, por isso que tem esse deslocamento aqui, ó, menos KT. Enfim, só para ilustrar aí para vocês verem um exemplo desse aí, tá? Então, vamos calcular a autocorrelação desse aqui, ó. A autocorrelação. Então, ele pegou, colocou aqui, ó, tá? Aí ficou 2 somatórios, ele colocou aqui de forma compacta, 2 somatórios, né? Certo? Aí, só o que é aleatório aqui é o AK. O AK é uma variável aleatória, né? Seria mais ou menos 1, por exemplo, ou então 0 ou 1. Tá? Então tá aqui o AK que é aleatório, que não eu tiro da esperança. Tá aqui, ó. Certo? Um período T e T mais tal. Ó. T e T mais tal. Aqui, tá bom? Beleza? Aí aqui, bom, aqui assim, ele tá supondo que esses AKs normalmente eles são independentes, certo? Eles são independentes de média nula, normalmente. Então foi o que ele supôs aqui. São independentes de média nula, não coloquei aqui, mas estou falando oralmente isso. Tá? É o que normalmente ocorre, tá? Então, se eles são independentes de média nula, esse K tem que ser igual ao N, que se o K for diferente do N, ó, se o K for diferente do N, aí eu fico um negócio assim, ó, fica esperança de, aqui, AK, né, AK e a N. Eu vou ignorar esse conjugado aqui, porque abrindo parênteses, né? Aqui eu não estou falando nada de números complexos, tá? Mas quando a gente trata com números complexos, quando a gente define uma correlação, a gente conjuga o segundo termo. Covariância, a gente sempre conjuga o segundo termo, tá? Mas porque aqui não precisa disso, tá? Então, como eles são independentes, esse aqui eu posso quebrar assim, ó. E aí eles têm média nula, quando tem média nula também fica 0. Então, se K for diferente de N, ele fica 0. Então, aqui ele está considerando só que K é igual a N. Está considerando só que K é igual a N. Então aqui virou só em K, tá vendo? Ele tirou o somatório em N e ficou só o somatório em K. Se K é igual a N, aí aqui ele só fez botar o N igual a K aqui, ó. Tá? N igual a K. Beleza? Aqui. Aí, bom, aqui dá para ver que isso aqui é periódico.
Tá aqui, essa autocorrelação depende do tempo, ó. Tá aqui, depende do tempo, tem aqui, depende do tempo. Mas é periódico, por quê? Porque se eu substituir T por T mais T0, isso não muda. Ó, vou colocar aqui, ó. T mais T0, certo? Tá só essa parte aqui do P, certo? Tá aqui, ó. Então eu peguei essa parte aqui e aqui, ó, substituí onde tinha T em cima por T mais T0. Ficou T mais T0 mais tal, menos KT0, aí vezes P, T mais T0 menos KT. Então esse T0 aqui eu posso incorporar nesse, juntar com esse cara aqui, ó, e ficar K menos 1 vezes T0. Aqui embaixo, tá? Menos 1 porque aqui está sinal de menos, aqui está sinal de mais. Então fica K menos 1 vezes T0. Aqui é a mesma coisa. Incorporo aqui, fica K menos 1 vezes T0. Tá? Aqui eu posso fazer uma mudança. Ixi, que é porque sumiu aqui, mas tinha uma mudança de variável aqui, ó, que é chamar K menos 1 de K'. Certo? K menos 1 de K'. Certo? E ficou, ixi, como é que vou tirar aqui? K menos 1 estou chamando de K'. Certo? Eita, gente. Pronto, chamando K menos 1 de K', ficou isso aqui, ó. Então, embaixo. A linha de baixo, ó. Então ficou igualzinho isso aqui, ó, só que no lugar de K é K'. Certo? Só que como o K vai de menos infinito a mais infinito, o K', que é K menos 1, também vai de menos infinito a mais infinito. Eu não mudo o somatório, porque o somatório vai de menos infinito a mais infinito. Então o K' também vai de menos infinito a mais infinito. Então isso aqui é idêntico a isso aqui. Tá? Entendeu? Por causa do somatório, que eu não botei aqui, mas tem o somatório, né? Certo? Então isso aí é periódico. Essa função de correlação, a média também, no caso a média seria nula, né? Mas a função de correlação seria periódica com o período T0. Por quê? Porque eu provei que eu substituí o T por T mais T0 e não mudou. Na função de correlação, eu substituí T por T mais T0 e não mudou a função de autocorrelação. Permaneceu a mesma. Tá? E a média é uma constante, então também é periódico. Então eu demonstrei que ela é cicloestacionário, esse processo. Tá? Ele é cicloestacionário. Então isso já é um conceito bem importante com telecomunicações, mas tem sempre esse tipo de formatozinho aqui. Então eles são sempre cicloestacionários. Certo? É como se fosse aqui, ó, tentando pegar de novo ali aquela figura. Aqui é como se fosse assim, toda vez que eu pegar a média aqui, nesse pontinho aqui, ó, tá vendo esse pontinho alto aqui? Vai ser diferente da média, por exemplo, aqui nesse pontinho aqui, ó. Vai ser diferente, a média aqui é diferente da média aqui, o autocorrelação, né? Mas depois ela vai voltar para cá de novo, entendeu? Então esse processo, o pulso, esse G de P de T, ele é fixo, né? Então uma hora ele é alto, uma hora ele é baixo. Se eu pegar a correlação, vai depender se o pulso está alto ou baixo, mas depois ele volta para o mesmo ponto. É mais ou menos como se fosse a temperatura que sobe e desce durante o dia, é esse pulso que está subindo e descendo durante o dia. Certo? Como se fosse isso, tá? No caso aqui a média vai ser zero, porque o AK tem média zero, mas a ideia é essa autocorrelação permanece com essa ideia. Tá? Espero que tenha dado para entender aí direitinho. E bom, um outro conceito também, para terminar a estacionariedade, aqui é só um slide, tem a chamada estacionariedade conjunta também, né? É muito semelhante, a mesma ideia, né? Dois processos são conjuntamente estacionários, no sentido, eu vou dar só no sentido amplo aqui, não vou dar a definição no sentido restrito, tá? No sentido amplo, se os dois processos individualmente forem estacionários, certo? Ou seja, ele já tem média constante e autocorrelação que não depende do tempo, e se a autocorrelação deles, a correlação cruzada, desculpa, se a correlação cruzada deles, ó, eu nem te falo de correlação cruzada ainda, né, para processo, só para variáveis aleatórias, mas é o mesmo processo. Correlação cruzada seria isso aqui, né? A experiência de x vezes y. Tá? Se a correlação cruzada deles também só depende da diferença entre os tempos, tá? Então eles são conjuntamente estacionários. Tá? Ou seja, para ser conjuntamente estacionário, eles têm que ser os dois individualmente estacionários, e além disso, né, a correlação cruzada entre eles também só pode depender da diferença entre T1 e T2. Certo? Se isso ocorrer, eles são conjuntamente estacionários. Ok? A definição é muito parecida, acho que não tem nenhum segredo aí não. Bom, para finalizar, vamos entrar no conceito de ergodicidade. Tem um problema dentro de tudo que a gente estudou aqui, um problema que certamente deve ter passado desapercebido por vocês, até porque
Isso é só uma aula, né? Vocês não estão trabalhando com isso, simulando isso. Mas é o seguinte, a gente já viu que média e função de autocorrelação são coisas muito importantes, né? Coisas que caracterizam o processo, enfim. Só que o seguinte, e a gente viu também o seguinte, se a gente tiver uma caracterização teórica do processo, como aqueles exemplos lá que a gente viu, que tinha uma expressão, beleza, ali quando a gente tem isso, a gente consegue calcular, assim, naqueles exemplos simples, a gente consegue calcular a média, a função de autocorrelação, apesar de que talvez em outros casos não seja possível, né? Mas, enfim, a gente consegue. Já a gente viu que em outros tipos de processos estocásticos, né, que são obtidos através de observações, como a história lá da temperatura, ou do ruído gaussiano, da voz, né, humana, não tem uma caracterização teórica a princípio, né, não tem uma expressão fechadinha, e a gente vai estimar a média final da correlação a partir das versões amostrais, né, média de correlação amostral. Beleza, ok, tudo bem, até aí tranquilo. Só que tem um pequeno detalhe. Isso exigiria um grande número de funções amostras, sabe? Que em muitos casos não é factível, certo? Como assim? Uma coisa é eu tenho vou calcular uma média ou uma correlação de uma variável aleatória, por exemplo, vou jogar um dado, né? E que eu consigo jogar esse dado, repetir esse experimento diversas vezes. Né? Mas no caso de um processo aleatório, às vezes não dá, não é factível repetir ele diversas vezes, né? Ó, vou voltar aqui para a definição de uma função de autocorrelação. Certo? A definição de uma função de autocorrelação, sei lá, está aqui no sinal. Em teoria, se não for estacionário, né, eu tenho que... Deixa eu colocar aqui, não era essa não, era essa aqui, ó. Essa aqui, pronto. Ou essa. Pronto. Então, se não for isso, T1 e T2, né? Vou pegar aqui dois instantes de tempo, T1 e T2, né? Se eu for calcular a correlação em T1 e T2, eu tenho que fazer um grande número de funções amostras para achar a correlação de T1 e T2. Entendeu? E às vezes nem sempre isso é possível você obter esse monte de número de funções amostras. Porque às vezes é complicado, você não tem isso, entendeu? Isso para cada T1 e T2, né? Para cada T1 e T2 eu tenho que ter um grande número de funções amostras, né? Como aqui o caso, né? Para cada correlação que eu quiser calcular, eu tenho que ter um grande número de funções amostras. Nem sempre isso é possível, tá? Tem um grande número de funções amostras. No caso de um áudio, né? Você tem uma voz e você quer determinar a função de correlação, mas você tem só uma voz disponível. Nem sempre você tem diversas funções amostras. Então existe esse problema, tá? Eu queria deixar bem claro a problemática, que para você calcular na prática, né, numericamente, né, média e autocorrelação, você tem que ter um grande número de funções amostras. Nem sempre isso é possível, nem sempre você tem esse grande número de funções amostras disponível, né? Então, isso impediria você de calcular a função de autocorrelação em a média, por exemplo, né? Ou qualquer outra grandeza, tá? Porque você não tem esse grande número de funções amostras. Mas o que acontece? Para alguns processos, a gente consegue determinar essas estatísticas, certo? Relacionadas ao processo estocástico a partir de uma única amostra, desde que ela seja bem longa, desde que seja suficientemente longa, na verdade, né? A gente chama esses processos de ergódicos, certo? Ergódicos, desculpa. O que são os processos ergódicos? São os processos... presta bem atenção nessa fase aqui, ó. Eu vou explicar, mas presta bem atenção. Opa! Essa fase aqui, tá? São os processos cujas estatísticas amostrais são iguais às respectivas médias temporais. Como assim, professor? Por exemplo, a média estatística é igual à média temporal. Tá aqui, ó. Média... O que é média temporal? Vamos lá. A gente já viu, ó, tá aqui várias amostras, que existem dois tipos de média. Existe a média estatística, ela é teórica. Ela é teórica, tá? É uma esperança, ela é teórica. A gente não calcula a partir de observações. Então, média estatística, a gente não calcula a partir das observações, tá? Ela é teórica, certo? Existe a média amostral, certo?
que a gente viu que as duas convergem, elas se aproximam, né? Quanto maior o número de amostras, mais a média amostral se aproxima da média estatística. Então elas são coisas diferentes, mas elas são próximas, né? Tendem a se aproximar. Uma estimativa da outra. O que é uma média amostral? Tá aqui. Imagina esse negócio de verde aqui, ó. Statistics along realizations, né? Tem várias realizações e eu vou pegar num certo tempo e vou calcular aqui a média. Bufo. Pronto. Isso aqui é uma média, tá? Ó, tá vendo? Isso aqui eu vou calcular a média dessa variável aleatória x no tempo t1, tá? É uma média que eu pego várias observações, certo? Um processo ergódico sim, falta a média temporal. O que é a média temporal? A média temporal eu pego uma realização, portanto um sinal determinístico, e eu calculo a média ao longo do tempo. Aqui, ó, ao longo do tempo, certo? Então, esse em vermelho é a média temporal, certo? E esse em verde é a média amostral. E a média estatística, mas a estatística não está aqui porque ela é teórica, um valor teórico, né? Ela se aproxima dessa média em verde, a média estatística. Então está aqui, ó, a média temporal como ela é contínua, eu integro e divido por t. Né? Se fosse discreto, eu somaria um somatório e dividiria pelo número de amostras. Tá? Então, um processo ergódico é um processo em que as estatísticas amostrais, como por exemplo a média, são iguais às médias temporais, as estatísticas temporais. Tá? Então, se eu for calculando a média aqui ao longo do tempo, a média temporal, ela vai ser igual à média amostral, como tal, e que se aproxima da média estatística. Eu coloquei aqui média estatística, né? Mas, enfim, é porque a média amostral se aproxima da estatística, né? Tá? Em outras palavras, é como se fosse assim, um processo ergódico, é como se a função amostra, ao longo do tempo, fosse várias funções amostra em sequência, entendeu? É como se, tá aqui uma amostra bem longa, certo? É como se essa primeira parte que eu botei aqui em vermelho fosse uma função amostra, essa aqui outra, essa aqui outra, essa aqui outra, essa aqui outra, entendeu? É como se eu pegasse várias funções amostras e colocasse uma depois da outra. Quando eu deixo o tempo correr, é como se eu estivesse pegando várias observações. Mas é só uma observação bem longa, mas é como se eu estivesse pegando várias observações. Pode entender? Vou dar um exemplo bem básico aqui, bem simples. Isso aqui não, pode ser contínuo discreto esse tempo aqui, né? Enfim, vou dar um exemplo aqui de tempo discreto. Imagina a variável aleatória de Bernoulli. Certo? Ou seja, 0 é 1, cara ou coroa. Tá? Cara ou coroa. Vamos supor que eu vou criar um processo de Bernoulli, ou seja, eu vou realizar em sequência várias variáveis de Bernoulli, vou jogar cara ou coroa várias vezes em sequência, certo? Isso é um processo de Bernoulli, processo estocástico de Bernoulli, certo? Discreto no tempo, né? 0, 1, beleza. Agora, imagina agora que no lugar, qual é a diferença de fazer isso e dizer o seguinte, não, agora eu tenho só uma variável aleatória de Bernoulli, só uma variável aleatória, certo? De Bernoulli, e eu vou pegar várias observações dessa variável aleatória. Não tem diferença nenhuma, como se fosse assim, eu vou jogar vários dados, 10 dados ao mesmo tempo, 10 moedas, desculpa, ao mesmo tempo, supondo que não sejam viciados, as moedas sejam todos zeros ou 1, certo? Com 50% de probabilidade, né? Qual a diferença de eu jogar 10 moedas ao mesmo tempo, eu jogar uma moeda, depois jogar outra, depois jogar sucessivamente no tempo? Não tem diferença. Entendeu? Então, isso aí seria um exemplo bem simples de processo ergódico, certo? Ou seja, eu pegar e jogar sequencialmente no tempo, uma depois de outra, depois 10 moedas, seria o mesmo que se eu tivesse pegado e jogado 10 moedas simultaneamente, ou considerar que é uma só variável aleatória que eu estou fazendo 10 observações. Mas no mesmo, eu pegar essa estatística desse processo ao longo do tempo, seria o mesmo de eu considerar que são diferentes observações de uma mesma variável. Entendeu? Então, ó, como se fosse assim, ó, eu vou observando aqui ao longo do tempo as 10 lançamentos de moedas, seria o mesmo que eu considerar que são 10 observações de uma mesma variável. Entendeu? Então é um processo ergódico. Quando eu posso fazer isso, o processo é ergódico. Certo? Quando as estatísticas ao longo do tempo funcionam como se fossem várias amostras diferentes. Tá? E a noção de ergodicidade é muito importante, porque na prática, eu botei não tem, podemos não ter, né? Porque não tem, né? Podemos não ter um número muito grande de amostras disponíveis. Pode ser que você não tenha. Então, se você não tiver esse número de amostras disponíveis, certo? No processo ergódico, se você tiver uma função amostra, você pode calcular essas estatísticas médias, desvio padrão, autocorrelação, enfim, a partir dessa única amostra, desde que ela seja suficientemente longa no tempo. Tá entendendo? Então, eu calculo a média temporal, eu calculo a autocorrelação temporal, e a partir dela,
eu obtenho a média de autocorrelação, por exemplo, sem precisar de várias amostras, só com uma amostra, mas suficientemente longa no tempo, né? Bom, assim, na verdade, rigorosamente falando, para esse ergódico, essa propriedade que eu falei aqui da média, ó, essa propriedade aqui da média, essa aqui, certo, pessoal? Quando eu digo propriedade acima para a média, essa propriedade aqui, tá? A rigor, para esse ergódico, ele tem que valer para qualquer ordem. Qualquer estatística que você tirar, a estatística no domínio, temporalmente falando, ela tem que ser igual à estatística que é obtida ao longo das observações, da esperança. Ó. Tá aqui, ó. A esperança de x elevado a n é igual a essa média que é a média. Agora ele fez de 0 a t, ele botou de menos t a 2t. Menos t a t, tanto faz. Tanto faz, certo? Aí divide por 2t. Então, e aqui ele está pegando de menos infinito a mais infinito. Enfim. Então, assim, em teoria, aqui ele está pegando com o sinal infinito. Aqui é a única diferença. Ou aqui ele levou a n. Ou seja, essa estatística temporal tem que ser igual à estatística usando o operador esperança, que é o operador que se aproxima da média amostral. Né? Enfim, da estatística amostral. Ou seja, em teoria, para esse ergódico tem que valer para todo n, não só para a média elevado, esperança de x, mas essa esperança de x ao quadrado, x ao cubo, x ao quadrado, né? Em teoria tem que valer para todos os n's, para ele ser ergódico, certo? Mas assim, mais uma vez, assim como a história da estacionariedade no sentido restrito, é difícil você testar se o processo é ergódico ou não. Porque você precisa testar isso aqui para todas as ordens possíveis, certo? Então, é um conceito muito rigoroso de ergodicidade, tal como ele é definido aqui, certo? Mas assim como lá na estacionariedade, que a gente tem o conceito restrito e o conceito amplo, existe um chamado ergodicidade no sentido amplo também, certo? É como se isso aqui fosse a ergodicidade no sentido restrito, apesar que a gente não usa esse termo, mas é como se fosse a ergodicidade no sentido restrito. Existe uma ergodicidade no sentido amplo, que é o quê? É que se ele for ergódico com relação à média e autocorrelação, ou seja, n igual a 1 igual a 2 aqui, certo? Ou seja, isso aqui, ó, ergodicidade no sentido amplo é y. Ou seja, se a média temporal, certo? A média temporal é igual à média estatística e a autocorrelação temporal, que é a autocorrelação temporal, ó. Porque aqui é no caso contínuo, né? No caso contínuo. Tem no caso discreto, deixa eu procurar aqui, ó. Autocorrelação, ó, que no Wikipedia tem uma expressãozinha aqui por causa discreto. Aqui. Tá aqui, essa aqui, ó, por causa discreto. Até que tinha colocado no slide, depois tirei. É justamente porque eu tinha colocado essa expressão no slide, é engraçado, eu tinha colocado essa expressão aqui no slide. Isso aqui é autocorrelação amostral por causa discreta. É como se fosse essa expressão aqui, ó, só que aqui é por causa contínuo. Aqui ele está integrando, dividindo por t, e você vê que aqui ele está fazendo o somatório e dividindo. Só que aqui o número de amostras enfim, n menos k. E ele normalizou aqui para a variância. Essa expressão aqui, eu tinha colocado ela no slide e tirei. Quando eu falei de autocorrelação amostral, eu coloquei essa expressão. Só que essa aqui não é autocorrelação amostral, é a autocorrelação temporal. Ele está calculando a correlação ao longo do tempo, uma amostra só. Certo? Essas autocorrelações temporais, você calcula a partir de uma amostra só. Então eu tinha me confundido, eu tirei de lá. Por quê? Porque na prática, no processo, é assim que se calcula normalmente, sabe? Uma autocorrelação. Você normalmente usa a autocorrelação temporal mesmo. É difícil. Eu nem achei a expressão da autocorrelação amostral usando várias observações. Normalmente você faz uma autocorrelação para o processo estocástico dessa forma aqui. Tá? Você pega um sinal e faz isso, se ele for ergódico. Tá? Ok? Então, assim, é um conceito bem importante, essa ergodicidade no sentido amplo, né? Que é da média autocovariância. Isso salva muito a nossa pele. Isso salva muita possibilidade. Por exemplo, dando um áudio. Tem um áudio. Ah, será que esse áudio... Eu estava falando aqui que o áudio é não estacionário. Como é que você sabe se é não estacionário? Você tem que pegar várias amostras para saber. Né? Então, se você consegue dizer se ele é estacionário ou não, supondo a ergodicidade, só com uma amostra. Então, salva muito a nossa pele isso aí. Tá? E mais um detalhe antes de terminar, e vou falar de um exemplo ainda.
Note que a média temporal não depende do tempo. Ó. Isso aqui não depende do tempo. Eu estou fazendo integral no tempo, então não depende do tempo, a média temporal. Nem a autocorrelação temporal depende do tempo. Por quê? Porque eu estou fazendo uma média no tempo. Então, média e autocorrelação temporais não depende do tempo, porque você faz um integral ou um somatório no tempo. Tá? Então, se a média e a autocorrelação temporais não dependem do tempo, certo? Isso significa que o processo ergódico não é necessariamente estacionário. Não tem sentido falar de um processo ergódico que não seja estacionário. Não tem sentido. Por quê? Porque se ele for estacionário, a média vai depender do tempo. Mas esse cálculo aqui não vai depender do tempo. Eu estou fazendo integral no tempo, então não vai depender do tempo, essa média aqui. Não tem nem sentido falar de processo ergódico que não seja estacionário. Porque necessariamente uma média temporal não vai depender do tempo. E a autocorrelação temporal não vai depender do T. Do tal sim, mas do T não. Então, com certeza, se ele é ergódico, ele é estacionário. Então, a gente tem aqui uma representação, o inverso da verdadeira. Uma representação. Eu tenho um conjunto de processos estocásticos, né? Aí, dentre eles, eu tenho os estacionários de sentido amplo. Dentro dele, eu tenho os estacionários de sentido restrito e dentro dele, eu tenho os ergódicos. Então, o ergódico, se ele é ergódico, ele é estacionário no sentido amplo e no sentido estrito e no sentido amplo, desculpa. No sentido estrito, desculpa, né? Ele é ergódico no sentido estrito e, com certeza, é ergódico no sentido amplo também. Tá? Mas o inverso não é necessariamente verdade. Tá? Claro, o estrito está dentro do amplo. Eu ia falando o contrário. Okay? Para terminar, eu vou mostrar um exemplo aqui. No exemplo anterior, né? Aquele exemplo anterior é esse aqui, ó. O último exemplo que a gente fez. Não, o exemplo anterior não é esse, é o penúltimo que a gente fez. Cadê? Esse exemplo aqui. Tá, vou pegar aqui e levar lá para lá. Esse exemplo aqui, tá? Então ele pede que você mostre que é ergódico. Então, como ele é ergódico, eu estou supondo que eu tenho uma amostra. Então, esse θ agora é um θ qualquer. Ele já é uma observação do θ. É fixo agora, é uma constante, θ. Eu vou calcular a média temporal disso. Aqui é a média temporal disso aí. Certo? Ele pode ser de 0 a t, de menos t a t. Aqui ele fez de menos t sobre 2, t sobre 2. Dá no mesmo, pessoal, certo? Aí ele fez essa média aqui, ele está supondo que ele é infinito, né? Nessa suposição aqui ele está supondo que isso não é infinito. Então ele está colocando t tendendo a infinito. Tá? Se fosse um sinal limitado, faria só o intervalo de observação. Né? Aí eu substituí aqui, ó. E mais uma vez deu integral, deu integral de um cosseno que dá zero. Integral do cosseno, né? De menos t sobre 2. É fácil de ver também esse integral aí, tá? Não vou fazer, mas não é difícil, é bem fácil de ver. Tá? Então dá zero. Ou seja, e a gente viu lá naquele exemplo anterior que a média estatística era zero também. Agora dando aqui, ó. A média deu zero, tá vendo? E a autocorrelação, eu vou trazer logo para cá também, a autocorrelação, ó. Autocorrelação. Vou já copiar para cá também, pronto. E agora a autocorrelação temporal. O que é a autocorrelação temporal? Ele bota esses dois traços aqui, pessoal, quer dizer a média temporal, certo? Esses dois traços em cima quer dizer média temporal, certo? Ou seja, ele jogou isso aqui, ó, no tempo t e t mais tal, aí os dois traços em cima quer dizer, eu vou tirar a média temporal ainda, quer dizer isso. Aí ficou o ao quadrado, botou para fora, né, porque é uma constante. Aí ele usou aquela mesma propriedadezinha de antes, essa propriedade aqui, certo? Ó, deu isso aqui, ó, mesma coisa, tá? Só que aqui no caso, o θ era uma variável aleatória, agora o θ é uma constante aqui, certo? E eu vou tirar a média no tempo. Então deu isso aqui, ó, certo? Aí isso aqui não depende do tempo, ó, daqui para cá, ele tirou essa barra em cima desse θ aqui, porque não depende do tempo. A média temporal, né, e esse termo não depende do tempo, então ele tirou, certo? Aí isso aqui ele ignorou também, porque não vai dar que nem isso aqui, ó, vai dar um integral de um cosseno, quando o integro vai dar zero. Simétrica, integral simétrica, diminuição sobre 2. Vai dar simétrico, cosseno. Dá para ver também assim, que o cosseno é uma função par, né? Função par, quando você integra de menos x a x, ele é zero, né? Enfim. Enfim, vai dar zero isso aí, do mesmo jeito. Bom, aí deu isso aqui, a mesma coisa, tá vendo? Isso aqui deu igual a isso. Ou seja,
ele é ergódico, tá? Claro, assim, isso aí eu fiz menos e mais feito. Claro que na prática, vale o mesmo comentário que eu fiz para estacionariedade. Na prática, você não tem um sinal infinito, né? Então, na prática, quando você vai ver a velocidade, você pega só um intervalo limitado, né? Mas é a mesma ideia. Se dentro daquele intervalo limitado a média foi igual a média temporal foi igual à média amostral, beleza. Ele é ergódico. E a covariância, autocovariância. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui e continuamos no próximo módulo depois.